Boa tarde a todos. Meu nome é Valéria Belozurco, eu sou aluna do curso de Pedagogia da 8ª fase pela Unigran. Estou aqui para falar um pouco sobre ciências. Tá? Com essa aula, poderão aprender a importância de saber o que é a biodiversidade e qual é a sua importância para o meio ambiente e para os seres. O Brasil possui em seu meio ambiente a maior biodiversidade do planeta, dono das maiores reservas de água doce e de 1/3 das florestas tropicais que ainda restam no mundo. Ele possui 7 biomas. Essa biodiversidade, dentro dessa biodiversidade, nós temos 7 biomas aqui no Brasil, que seria a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal, Costeira e Pampas. Eu vou estar assim lendo e falando um pouquinho sobre cada um desses biomas. Dentro dos biomas brasileiros, a Amazônia, que é a maior floresta tropical úmida do mundo, é o destaque nacional e também global, possuindo a maior variedade de vida da Terra. Então, na Amazônia, nós temos essa biodiversidade enorme, que é a maior que temos no planeta Terra. Também, dentro desses biomas, tem a Mata Atlântica. No ano de 1500, quando os portugueses aqui chegaram, esse bioma cobria todo o litoral brasileiro. Sua destruição começou no período colonial, com a extração do pau-brasil e o ciclo da cana-de-açúcar. Depois, com as industrializações, a urbanização, a construção de rodovias e a derrubada da mata para plantios e criação de gado, o impacto sobre o bioma só aumentou. Hoje restam apenas fragmentos florestais, a maioria deles em reservas legais e áreas de preservação. Também temos o bioma do Cerrado. O Cerrado localiza-se em grande parte na região central do Brasil. Caracteriza-se por árvores mais baixas, com troncos torcidos e recurvados, folhas grossas e raízes profundas. As raízes ajudam no armazenamento de água para que a árvore resista aos períodos de seca e incêndios, que acontece muito nessa região, os incêndios, pelo fato mesmo do ar seco, da seca, que é bem devastador. Também tem o Cerrado. No Cerrado há também grande produção de soja, milho e também feijão, além de intensa criação de gado, por ser plano. A Caatinga é um outro bioma, a Caatinga. A Caatinga é composta por uma vegetação formada por arbustos, ervas rasteiras e cactos, que conseguem sobreviver em clima muito seco e quente. Pode ser encontrada em todos os estados do Nordeste do Brasil e no norte do estado de Minas Gerais. A área que ocupa representa 11% do território nacional. As chuvas na Caatinga são raras e irregulares. É bem raro na Caatinga a chuva. Também temos o Pantanal. O Pantanal é formado no interior
é formado no interior de uma complexa rede de rios no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, e se estende ainda por uma grande área do Paraguai e da Bolívia, que são países que fazem fronteira com o Brasil. Possui uma época de chuvas bem definida, quando as águas sobem, que é em dezembro a abril, né? E uma estação seca, de junho a outubro. Essa região está sendo ameaçada pela ação predadora dos caçadores, que matam os animais para vender suas peles, pelas queimadas, que destroem a vegetação e os animais que nelas vivem, e pelos garimpos, que ao lançarem no rio o mercúrio, poluem suas águas e prejudicam toda a vida existente naquela região. Assim como aconteceu agora aquele grande desastre na cidade de Mariana, né, em Minas Gerais, que desceu todo aquele minério, né, dos garimpos, o rio abaixo. Além disso, as grandes monoculturas de soja e cana de açúcar na região ameaçam a diversidade pantaneira. E também temos os campos ou pampas. Os campos ou pampas são localizados em locais de clima temperado, com períodos muito secos, muito frios ou com muito vento. A vegetação caracteriza-se principalmente pela presença de ervas e algumas espécies de capim. Essas áreas são utilizadas em grande parte para a criação de gado, como acontece no sul do Brasil, que é aqui onde é a nossa região no sul do Brasil, né? Aqui, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Né? Então, esses são os biomas. Assim, falar um pouco sobre dentro desses biomas, né, nós temos muitos animais, e com tudo isso que foi dito dentro dos biomas, de como está acontecendo essas devastações, até assim que o homem mesmo vem causando, né, prejudicando, né? Temos muitas espécies que encontram-se, muitas espécies de animais, né, também de plantas, né, e principalmente de animais que encontram-se assim em extinção, né. Eu vou falar um pouco sobre alguns animais que dentro desses biomas encontram-se, né, em extinção. A ararajuba, que é também conhecida como guaruba, essa ave verde e amarela, muito linda, existe somente na Amazônia e vem sofrendo com o tráfico e com o desmatamento do bioma. A arara azul, que é bem conhecida, assim, todos sabem, né, que ela vem sofrendo muito com predadores, assim, com o ser humano. É encontrada na Amazônia, no Pantanal e em alguns outros estados. Essa ave enfrenta problemas como tráfico de animais, caça ilegal e o desmatamento de seu habitat. Né? Ela é muito bonita, né? Suas penas azuis. Suas penas possuem um grande valor também no mercado internacional, por isso é tão visada. Ela está em grande perigo de extinção. A ariranha, né, que é encontrada no Pantanal e na Amazônia. A ariranha também conhecida como lobo do rio ou lontra gigante, vem sofrendo com a pesca predatória, caça ilegal, poluição dos rios, principalmente pela poluição dos rios, assim, contaminado por mercúrio, né? Então é uma espécie bem vulnerável. Temos também
a baleia franca do sul, né? Também conhecida como baleia franca austral. Essa baleia é encontrada no litoral brasileiro e vem sofrendo com a caça, pesca, bem como a poluição das águas, né? A poluição está sendo um problema bem agravante. Fora a caça, que prejudica assim diretamente, né, a fauna, também temos a poluição, que é indiretamente, mas prejudica bastante. O cervo do Pantanal, né, já diz, né, considerado o maior cervídeo da América do Sul. Esse animal também além de ser encontrado no Pantanal, sua espécie vive também nos biomas da Amazônia e do Cerrado. Né? Também sofre com desmatamento, com a caça ilegal, né? Com as construções de hidrelétricas, que prejudica bastante o meio ambiente. Gato maracajá, né? Esse gato das florestas sofreu durante décadas com a caça para a venda da sua pele, né? É um gato muito bonito. O lobo-guará, encontrado no Cerrado, no Pantanal e nos Pampas. Esse animal é considerado o maior mamífero, né, nativo da América do Sul. A espécie enfrenta grandes problemas devido ao desmatamento de seu habitat. Está bem vulnerável, então, o lobo-guará. O macaco-aranha, encontrado principalmente na Amazônia. Esse macaco enfrenta problemas como desmatamento de seu habitat, caça ilegal, tráfico de animais. Existem algumas espécies e subespécies, né? Então tem várias, né? Também é uma espécie bem vulnerável à extinção. O mico-leão dourado, né? A espécie que está em bastante perigo, né? Seu habitat é a Mata Atlântica. Sofreu durante décadas com desmatamento e o tráfico de animais, o que resultou na sua diminuição de sua espécie, né? Também tem registro deles em outros lugares, como no Rio de Janeiro. A onça-pintada, considerada o maior felino das Américas. Esse animal ocorreu em quase todos os biomas, com exceção do Pampa, na região sul. A onça é caçada por fazendeiros para proteger seus rebanhos, né? Eles imaginam que ela vem ameaçando os rebanhos, né? Também sofre com a destruição de seu habitat e sua pele tem grande valor no mercado mundial, né? Então é uma espécie bem vulnerável à extinção mesmo. Sapo-folha, né? Que é uma espécie assim que só existe aqui no Brasil. É descrito há pouco tempo, né? Já tem bastante perigo assim de desaparecer, muito pequena, uma espécie pequena, né? Que sofre mesmo com a ação assim do desmatamento mesmo. Tamanduá-bandeira, um animal muito bonito, encontrado nos biomas da Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Esse animal vem sofrendo com desmatamentos e as queimadas das regiões, né, destinadas assim a plantações. O homem vem fazendo queimadas para poder expandir as suas plantações, suas criações de gado. Tartaruga de couro, muito afetada pela pesca ilegal, né? Essa tartaruga é considerada a maior espécie de tartaruga marinha do mundo. É encontrada nos oceanos tropicais. Então, entre outros, assim, são muitos animais assim encontrados em estado assim de risco, em estado assim bem grave, assim, bem vulnerável mesmo. Então, as principais causas da extinção de espécies do Brasil, né? Muitas são as causas do desaparecimento das espécies, né? Por exemplo, o tráfico de animais, o desmatamento, as queimadas, a construção de hidrelétricas, a caça predatória, a poluição, entre outros.
Tais fatores afetam diretamente os animais e seus habitats, reduzindo suas chances de sobrevivência, né? Assim, segundo assim, estudos realizados no mundo todo, né, o Brasil ele vem enfrentando assim e vem liderando mesmo um ranking de espécies de aves em extinção, né, sendo que a Indonésia é o segundo, né, mas o Brasil infelizmente está no primeiro lugar, né. Para isso a União Internacional, né, foi assim feita, né, uma União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, né, que criou um inventário com o intuito de sistematizar o estado de conservação das espécies biológicas ameaçadas, de animais ameaçadas de extinção, né, os animais, de plantas, fungos, né. Então é um caso assim bem a ser. E basicamente é isso, né? Foi falado então um pouco sobre a fauna, sobre a flora, né? A fauna assim e seus ambientes e os animais que estão assim em grande perigo de extinção mesmo. E dentro de tudo que foi visto até agora, né, uma boa sugestão para o término dessa atividade, dessa aula que foi vista, né, sobre esses assuntos, seria assim um passeio com os alunos, né, levar os alunos até uma área externa da escola, escolas que têm uma área externa grande, parque, né, um parque grande, ou até mesmo um ônibus para levar os alunos até um sítio, uma floresta, né, assim, próxima da cidade, para estar observando de perto mesmo a fauna, a flora, a importância que cada um tem dentro desses biomas, né, dessa biodiversidade. Também uma outra sugestão que a gente pode usar é em forma de questionário, né, após assim ter feito a leitura de todo esse material, esse conteúdo, né, falando sobre a fauna e a flora, dá-se também para fazer um questionário oral, por exemplo, para você, o que é o meio ambiente? Né, dentro dessas limitações para o 5º ano, né, o que significa a biodiversidade? Foi dito bastante sobre a biodiversidade, né? Como você definiria o meio ambiente, né, em suas formas, suas características? Qual a importância da fauna e da flora para as nossas vidas, para o ser humano? Né? Tudo isso dá para ser visto. Então é isso. Terminamos essa aula. Muito obrigada a todos pela atenção.